Meus estimados irmãos, graça e paz. Aqui quem nos fala é o pastor Sebastião Marques. Vou trazer aqui uma palavra de ensino para a reflexão dos amados. Amém? Que diz o seguinte. Eu vou ler aqui um versículo bastante conhecido, que as pessoas decoraram com facilidade. Haja visto, meus amados, que quando o versículo é de correção, ninguém se esforça para decorá-lo. Mas quando o versículo é de prosperidade, bênção, essas coisas, de promessa, o povo decora rápido, né? Mas vamos explicar aqui sobre o Salmo 23, bastante conhecido, no seu versículo 1, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o versículo-chave, meus amados, que vamos falar sobre ele hoje. Meus amados, há muita confusão no povo evangélico, em sua grande maioria, sobre esse versículo. As pessoas, os pregadores por aí, principalmente os pentecostais, eles só falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eles não esboçam, eles não explicam o significado deste versículo. E assim enganarão a muitos, infelizmente. E aí quando falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o povo começa a pular e a gritar, né? A falar em língua, a se emocionar. Eles falam com esse objetivo mesmo, para emocionar o povo. Meus amados, mas eu vou aqui dar uma definição do que é, o que esse versículo quer nos falar. O Salmo 23, eu já falei, no seu versículo 1. É uma declaração bastante positiva, corajosa e orgulhosa, né, meus amados? Orgulhosa para alguém fazer. O pessoal tem orgulho de fazer essa declaração. Porque essa declaração, ela tende a emocionar, né? A dar prazer, né? Obviamente, este é o sentimento de uma ovelha plenamente satisfeita. É o sentimento de um crente, de um evangélico, de um irmão, de uma irmã plenamente satisfeita. Satisfeita com seu dono. Contente com seu Criador. Me refiro ao próprio Deus. Porque se Deus está conosco, logicamente que de nada teremos falta. Então, a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em hebraico, a Bíblia, em sua originalidade, eu estou explicando a Bíblia em sua originalidade, em hebraico, significa de nada sentirei falta. Apenas isso. É apenas isso, não é nada de material. Infelizmente, muitos materializam a Bíblia. E quando fala assim, o Senhor é pastor e nada me faltará, eles acham que não vai faltar nada. Como não vai faltar nada? Se o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Meus amados, esse é o relato de um crente, né? De uma ovelha. A palavra também ovelha é só uma simbologia. Nós não somos animais, né? Essa é uma declaração de um crente satisfeito com o seu pastor, que é Cristo. Aí, o Senhor é meu pastor. De nada sentirei falta. Eu falei a Bíblia no seu original. Aí, quando foram fazer a tradução da Bíblia, aí puseram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus amados, esta expressão traz o conceito de não sofrermos deficiência de nada. O que não é verdade.
Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tá? Essa palavra se refere que nada nos falta quando nós temos Deus na nossa vida e estamos satisfeitos com Ele. Não vai nos faltar o carinho, não vai nos faltar a orientação, não vai nos faltar o cuidado. Isso para aquele, não é para todo mundo não, para aquele que está satisfeito com Cristo. Mas, amado, não existe um segundo significado. Não existe. Para essa palavra, não. Esse é um significado único. Mas, amado, é a ideia de estar plenamente contente com os cuidados do bom pastor, que é Cristo. É somente isso. Não é nada material, não é nada que não vai te faltar nada enquanto morar aqui na terra, não. E aí, quando o povo ouve falar isso, aí se emociona e começa a chorar, pular e dar glória no meio da igreja. Como o pregador ou quem está pregando não explica, as pessoas estão pulando e gritando não para o Criador, para as coisas desse mundo, porque ele está vibrando, ele teve uma vibração, mas para as coisas desse mundo, porque ele está pensando que se refere às coisas deste mundo, infelizmente. Meus amados, isto poderá parecer uma declaração estranha para um homem como Davi. Foi Davi que fez essa declaração. Meus amados, se pensamos em termos de carência física e materiais, afinal, ele foi sempre perseguido e acusado pelo exército de seus inimigos. Então, como ele ia declarar isso, se ele mesmo tinha deficiência? Ele fez essa declaração em Salmo, o rei Davi. Mas ele mesmo tinha deficiência. Ele foi perseguido pelo seu amigo, pelo exército do seu inimigo, quer dizer, Saul, pelo seu filho, Absalão, que se desentendeu com ele. Meus amados, foi uma pessoa que conheceu extrema privação, de pobreza, de dificuldade e de sérias angústias de espírito. Davi teve tudo isso, meus amados. Mas mesmo assim ele declarou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele quis dizer o quê? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ele quis dizer: o Senhor me completa, com o Senhor estou completo. Meus amados, portanto, seria um absurdo afirmar, com base nesta declaração, que o Filho de Deus, a ovelha, que se acha aos cuidados do pastor, nunca experimentará falta de nada. Não sofrerá necessidades. Isso seria um absurdo, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Amados, é importante que se mantenha uma visão equilibrada, quer dizer, equilibrada da vida cristã. É necessário isso, que temos uma vida equilibrada da vida cristã, mas tem gente totalmente desequilibrado. Para isso, meus amados, basta considerar as carreiras de homens como Elias, João Batista e o próprio Senhor. O próprio Jesus Cristo teve aflições quando andou aqui na terra. Sofreu aflições também. Jesus mesmo também, ele nos advertiu: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Confira em João capítulo 16, versículo 33, eu acabei de falar o que eu acabei de falar, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, amado, um dos enganos mais comuns
entre os cristãos de hoje é que, se um homem está prosperando materialmente, isso seria sinal de que tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mentira! É mentira. Mas eles falam isso. Se o irmão não prospera, é amaldiçoado, não tem a bênção de Deus. Se prospera, tem a bênção de Deus. Meus amados, e a bênção de Deus agora está condicionada nas coisas desse mundo? A bênção de Deus agora é materialista. Nem sempre isso é verdade, meus amados. Nem sempre. Temos exemplo como em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Temos outro exemplo também em Marcos capítulo 10, versículo 21. Baseados nos ensinos bíblicos, meus amados, podemos concluir que o rei Davi, ele não estava fazendo referência à pobreza materiais, quando ele falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou pobreza física. Ele fez essa afirmação de nada me faltará. Não, ele não se referiu a isso. A pobreza física ou materiais. Ele não se referiu a isso. Isto é, não ficareis sem os sábios conselhos e os cuidados e orientação de Deus. Perdão. Foi isso que ele quis dizer. Minha boca está seca. Meus amados, para entender bem isso, precisamos compreender a diferença entre um pastor e um impostor. O bem-estar de uma ovelha depende inteiramente da administração que é imprimida do proprietário. Glória a Deus, aleluia. Me refiro a Deus. Amado, esse proprietário tem alegria em cuidar de cada um de nós. Me refiro a Deus. Veja João capítulo 10, versículo 10. Deus deseja para você abundância, mas abundância bíblica. Pare de pensar nisso, meus amados. Nas coisas deste mundo, nas coisas materiais. Pare de pensar, meus amados. Tá bom? Vale mais, meus amados, que vale mais apenas ter do que ser. Pare de pensar nisso. Os crentes, as igrejas, os pregadores pentecostais, a maioria deles, não estou generalizando não, tá? Eles ensinam o povo a querer somente ter. Eles ensinam o povo a querer ter e não querer ser. Pare de pensar nisso. Pare de querer ter. E se preocupe com querer ser. Tá bom, meus amados? É melhor ser do que ter. Jesus Cristo disse que veio para dar vida, mas não simplesmente a existência comum, mas a vida plena. Ele se refere à vida eterna. Quando ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância, ele se refere à vida eterna, porque ninguém tem vida em abundância aqui na terra. Estamos aqui dignos de passagem, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Aí os mentirosos falsos, líderes falsos, profetas, pregam que assim, usa esse versículo para dizer: Deus disse para que Jesus disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Materiando a Bíblia dessa forma, fazendo interpretação erradas. Meus amados, por outro lado, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Meus amados, propriedade, vida abundante. Quando nós, meus amados, consertamos, quando nos consertamos, quer dizer, com Deus,
é um concerto para a vida abundante. É um concerto para a vida eterna e não para a vida nesse mundo. Jesus Cristo veio à Terra em defesa da vida. Em defesa da vida eterna. Apenas isso. Glória a Deus, aleluia. Mas os homens são inseguros e inquietos. Confira o que eu acabei de falar em Mateus capítulo 6, versículo 34. Eles são ambiciosos. Ambição por riquezas. Querendo isso ou aquilo. E nunca realmente estão satisfeitos materialmente. Amado, há, portanto, uma ambição errada em seu coração. Confira o que eu acabei de falar em Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, o cristão simples é pessoas humildes. Amados, pode exaltar-se dizendo: estou plenamente satisfeito com o controle que Deus exerce na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque nenhum problema é grande demais no que diz respeito ao seu Criador. No que diz respeito aos cuidados do Criador para com você. Para com a sua pessoa. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, Deus é o Criador. Que se sobressai, meus amados, por causa do seu amor por você, por nós. Glória a Deus, aleluia. Deus me abriga, me dá abrigo nas tempestades. Deus me dá proteção contra os animais impiedosos. Glória a Deus, aleluia. Deus me livrará das doenças e parasitas. Mas, por incrível que pareça, meus amados, mesmo com todos esses cuidados de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, a realidade é que alguns cristãos não estão contentes com a autoridade de Cristo. Eles acham-se insatisfeitos, sempre pensando na grama do outro lado. Quer dizer, o que eu quero dizer? Sempre pensando nas coisas deste mundo. Porque para eles as coisas deste mundo são mais atraentes. Aí por conta disso eles materializam a Bíblia. O que é espiritual eles tornam material. E pregam o materialismo para o povo, para enganar o povo. São crentes carnais. Poderia chamá-los de saltadores. Poderia chamar também de um meio crente. Porque eles desejam aproveitar o máximo dos dois mundos. Ele quer aproveitar o mundo espiritual e o mundo carnais e o mundo material, infelizmente. Confira o que eu acabei de falar em Lucas capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, já vou concluir para você, tá bom? Tenha paciência que eu já vou concluir. Meus amados, conta-se que um certo pastor, um certo fazendeiro, ele possuía uma ovelha que gostava muito da horta do vizinho, né? Essa história é bastante comprida, essa ilustração. Eu não vou parar por aqui, eu não vou prosseguir nela não, que ela é muito comprida. O vídeo vai ficar muito comprido e os irmãos não vão ter paciência de ouvir até o final. Eu ia dar aqui uma ilustração sobre um ovelheiro
um dono da ovelha que tinha uma ovelha que gostava de saltar cerca para ir para o cercado do vizinho, que se refere ao mundo. Mas eu não vou não dar essa explanação, essa, porque vai ficar muito longo o vídeo, tá bom, meus amados? Que Deus vos abençoe no entendimento e na prática da palavra. A paz esteja convosco. Amém, meus amados?